Rádio Papacaça FM. Papacaça FM. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Papacaça Debate. Entrevista. Oliveira. Ok, agora são 11h14, 11h14, começando a partir de agora o nosso debate. Deixa eu aproveitar aqui também e registrar você que está acompanhando pelo nosso Instagram, né? Nosso Instagram, @papacaçaoficial, né? Obrigado pela sua audiência. Tudo ok aí no Instagram? Tudo certinho? Pronto, então, você que está chegando nos 102,9, estamos aqui pela Rádio Papacaça, pela internet, pelo nosso aplicativo e também pelo Instagram da Rádio Papacaça. Valendo a partir de agora, você vai poder participar. O André Neto vai destacar sua pergunta, pode ficar à vontade. Hoje estou recebendo a psicóloga doutora Andréia Beijuino, tá por aqui, vai cumprimentar toda a população de Bom Conselho pelo rádio, pela internet e pelo nosso Instagram. Doutora Andréia, bom dia, satisfação tê-la aqui. Bom dia, Patrick, né? Mais um prazer. Faz um tempinho, né, que a gente esteve por aqui. Perfeitamente. Agradecendo o convite, né, da Rádio Papacaça e saudando a todos os bonconselhenses, né, a todas as pessoas que neste momento nos escutam nesse bate-papo, né? Verdade. Olha, hoje, dia 18 de setembro, estamos no mês de setembro, onde tem o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, que é exatamente a prevenção ao suicídio. E para começar o nosso debate, doutora Andréia, o tema hoje é: viver vale a pena? E a pergunta que eu te faço: vale a pena viver? Primeiro, a gente, né, quando você vem assim, né, a gente vai se reportando para nós mesmos, né? Viver vale a pena é uma pergunta bem pessoal, né? Mas que, se você for colocar nesse formato, para mim, viver vale muito a pena, né? Na vida, eu sempre costumo dizer que a gente não vem ao mundo por acaso, né? Todos nós temos um valor, temos um propósito, não é? Então, assim, partindo de mim, eu entendo esse valor, eu entendo esse propósito. A área que eu atuo atualmente, né? Reconhecendo a importância do ser humano, a importância das pessoas, a importância da vida que elas têm, né? Que todos nós temos, né? Esse propósito no mundo. Então, eu parto desse princípio. Se nós estamos aqui, não é por acaso, né? Nós temos um propósito. Talvez alguns estejam, né, passando por algum momento que não estejam observando, mas nós temos sim, né, uma perspectiva no mundo. Dentro disso, eu pergunto: qual a origem da vida? Aí a gente vai se deparar com uma série de conceitos, né? Na história, quem veio primeiro foi a galinha. Exato. E aí a gente mexe com crenças, não é? Então a gente não tem um conceito definido, não é? Mas assim, a gente lida com a crença de cada um, não é? Então, é parte desse princípio que eu estou falando, né?
a origem da vida dentro desse propósito que eu tenho na vida, né? Para que é que eu vim, né? Por que é que eu estou aqui, né? E o que é que eu vou fazer nesse mundo? Então a gente parte muito dessa reflexão, né? Quais são os nossos propósitos diante da vida, né? Dentro da sua área agora, em que momento, em que situação o sujeito deve procurar um psicólogo? Ele está passando por uma situação de que ordem para procurar a psicologia, um psicólogo? Veja, a gente costuma orientar, né, que o que é que vai fazer com que a gente busque ajuda, né? Inclusive o lema do Setembro Amarelo, né, desse ano é peça ajuda, né? Então se eu vejo que na minha vida algo não está indo bem, né? Que existem alterações no meu cotidiano, na minha forma de fazer, nos meus relacionamentos, né? Se algo está diferente comigo e isso está trazendo prejuízo, que eu acredito que esse é o termômetro maior, né? Porque assim, não estar bem, em alguns momentos a gente não fica mesmo, né? Ter bem-estar ou felicidade não significa dizer que a gente não possa ter dificuldade, problemas, dores, né? Mas a partir do momento que eu não estou conseguindo lidar sozinho com algumas questões, né? Isso tem atrapalhado o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento no trabalho, o meu relacionamento social. Então a gente diz que isso é um termômetro muito válido para que a gente busque, né, ajuda, para que a gente busque, né, entender o que está acontecendo, né? E aí sim, eu indicaria que você busque a ajuda de um profissional, né? Se de repente a gente não está conseguindo, né, no nosso meio ali, uma alternativa, a gente busca essa ajuda profissional. Até que ponto o sujeito tem controle sobre a sua própria vida? Até que ponto? Até que situação? Isso é uma pergunta delicada, né? Porque se a gente for considerar em nível de maturidade, né, o ser humano ele vai adquirindo, né, esse controle, essa autonomia, né, sobre sua vida. Mas quando a gente trata desse tema, né, com relação até ao suicídio mesmo, né, a gente entende que essa pessoa está em sofrimento, né? Então a gente pode dizer que é uma atitude consciente, mas que é uma atitude onde alguns pensamentos ali naquele momento podem estar disfuncionais, né? Não está de uma ordem legal. Então, apesar de eu ter esse controle, né? Mas como está sendo essa escolha? Será que é uma escolha que está sendo coerente? Porque se eu estou em adoecimento, eu posso não ter essa escolha tão, né, direcionada, né? Ela pode estar a nível conturbado, perturbado, né, nesse sentido. Então, passa um pouquinho por isso, né? Nós, desde do nosso desenvolvimento, né? Desde a infância, a gente vai assumindo esse controle, né? A gente aprende a andar, né? A falar, a gente começa a se relacionar na ordem familiar, depois na escola, e quanto mais esse relacionamento acontece, essas conexões vão acontecendo, a gente vai se apropriando, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que é importante para nós, né? E isso é de uma forma muito particular, porque de repente o que é importante para mim é diferente do que é importante para o outro, né? Então a gente tem essa pluralidade de pensamentos, né? E isso a gente vai realmente se apropriando da nossa própria vida, né? Então o que é que faz bem a mim? O que é que realmente importa, né? O que é que eu não abro mão, né, de jeito nenhum? Então entender isso, né, é de ordem muito importante. Tem gente que diz, o fulano tal partiu para o andar de cima, mas está vivo dentro de mim. Dentro disso eu pergunto, qual a diferença entre estar vivo e viver? Eu costumo até brincar, né, assim, de uma forma respeitosa, né, porque muitas vezes quando a gente está na ordem do adoecimento, tem muitos medos que perpassam, né, ali perto de nós. E muitas vezes essas emoções que estão ali distorcidas, né? Porque emoção é aquilo que faz parte inerente, né, do ser humano, faz parte da nossa vida. Mas às vezes quando elas ficam distorcidas, elas também começam a limitar, né? Limitar o ser humano, a nos limitar.
Então, assim, eu digo, olha, muitas vezes eu posso ter um medo muito grande de sair de casa, né, nessa onda de elevação, vamos lá, nesse termômetro mais elevado, porque o medo ele é importante na nossa vida, mas quando ele começa a nos limitar, a nos impedir de viver, né, o que é preciso a gente viver, tem medos que fazem com que você até nem saia de casa, né? Por medo justamente do morrer, né? Muitas pessoas que podem ter esse medo do morrer, elas podem até não sair de casa por medo de sofrer um acidente. Então, se eu começo a me isolar, se eu começo a ficar mais em casa, se eu começo a me limitar, né? Esse medo ele fica de uma forma muito extremista na minha vida. Aí vale a pergunta, né? Será que eu estou vivendo? Né? Eu posso estar vivo, né? Mas viver realmente a vida com o que ela pode proporcionar à minha pessoa, né? Com os meus desejos ali, os meus projetos, os meus planos sendo realizados, isso sim, é uma vida que eu estou tentando viver com sentido, né? Buscando viver com sentido. Então, não que o medo não possa existir, né? O medo é uma emoção extremamente importante. Eu costumo muito falar que a gente precisa primeiro entender o que são as emoções na nossa vida, né? Quando a gente fala que todas as emoções elas estão presentes em nós, então não é só a alegria que está ali, não é só o bem-estar. Então o medo está ali, a ansiedade está ali, não é? A raiva, a angústia, então a vergonha, o nojo, todas essas emoções elas fazem parte de nós, né? Só que muitas vezes a gente não compreende o que elas querem indicar para nós, né? Porque eu digo que elas são verdadeiras bússolas. Se a gente bem pensasse, né? Então, no momento que eu estou sentindo algumas dessas emoções, eu começar a fazer esse treino de parar e observar o que é que ela está querendo me dizer. Mas algumas emoções, elas são muito desconfortáveis, né? E a nossa tendência é o quê? Fugir do que é desconfortável, né? Então, a gente acaba não sabendo o que ela está querendo sinalizar. E isso começa a atrapalhar a nossa vida, né? Porque aí a gente já não está começando a identificar o que realmente importa, né? O que realmente vai suprir essa nossa necessidade diante da vida, né? Você falando que o medo faz parte, né? Agora, quando o sujeito tem medo de perder o medo, ou existe a possibilidade do sujeito ter medo, eu vou perder o medo de ter o medo, causa algum problema? Isso até é um risco, né? Porque se a gente diz, não se pode perder o medo, né? Entendendo que o medo é uma emoção natural do ser humano, né? Qual é a função de cada emoção? Aí vale esse questionamento, não é? Porque qual é a função do medo? O medo, ele é nos protege ou preserva a nossa vida. Essa é a função principal do medo, né? É como eu fazer um trabalho novo e aquilo me deixar com medo, né? Eu tenho uma programação que ali requer de mim, né? Mais exigência, e eu tenho medo daquele enfrentamento, porque é algo novo, né? O novo traz medos e inseguranças. Mas o que é que vai me fazer, né? Executar, de repente, aquela tarefa, né? É esse medo de não dar certo. Então eu vou buscar, né? Ele faz esse movimento para a vida, ele traz esse movimento para a gente tentar fazer o nosso melhor, mas de uma forma coerente. Por exemplo, de uma forma bem simplista, eu posso trazer o medo, se eu for atravessar na rua e eu não tiver medo, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente atravessar na rua. Mas por que eu atravesso a rua e olho para um lado e para o outro? Por que será que isso acontece? Né? Justamente pelo medo de ser atropelado, né? Algum acidente. Então, para preservar a minha vida, eu vou olhar para um lado e para o outro, né? Eu costumo até, né? Geralmente quando eu falo do medo, dessa coisa mais, né? Mais simplista, né? Eu não vou colocar, estou vendo uma tomada ali, eu vou lá colocar o dedo na tomada? Por que eu não coloco? Porque eu tenho medo de levar um choque, né? Então, a gente precisa ter o medo, né, para que a gente possa preservar a nossa vida. Agora, esse medo ele não pode se exacerbar ao ponto de limitar a minha vida, né? De eu não realizar as coisas que eu desejo porque eu tenho medo de não dar certo, né? De repente eu ter uma viagem para fazer e eu não ir porque eu
sei que ali pode acontecer um acidente. Então a gente não tem um controle sobre tudo, né? E quando a gente começa a querer ter um controle sobre tudo, a gente começa realmente a ter interferências, porque a gente, de certa forma, controla o que a gente pensa, o jeito que a gente age, mas a gente não controla, né? Eu acordo, eu não sei se vai chover, se vai fazer sol, se o dia vai estar bonito, Agora, a minha forma como eu lido com tudo que acontece comigo, isso é de extrema importância, né? Para a minha vida. André Nero. O Patrick, já aproveita por aqui. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Estúdio 102. Deixa eu aproveitar por aqui e registrar o pessoal que está participando aqui na nossa live. A Lenilda Cordeiro, ela colocou por aqui, maravilhosa Andréa, uma excelente profissional. Já fui paciente dela, né? A Lenilda por aqui, parabenizando a Andréa, né? E deixando aqui também o seu elogio à profissional Andréa. Inclusive, para você que está em casa nos ouvindo nesse momento, para participar, para acessar lá a nossa live, lá no Papacaca _oficial, tá certo? Por lá você acompanha os bastidores aqui de tudo que está acontecendo aqui em nosso estúdio, tá certo? E, doutora, deixa eu aproveitar e perguntar o seguinte também, por que a cor amarela foi escolhida para o setembro? Porque setembro amarelo tem uma origem, né? Sim, mas deixa eu dar um alôzinho, né, para a Lenilda, um abraço, espero que esteja bem, né, e obrigada, né, pelas palavras, né. Mas voltando à pergunta, na realidade o Setembro Amarelo foi inspirado ainda nos Estados Unidos, né? Foi uma questão de um jovem, né? Que ele era um jovem muito habilidoso e ele cometeu, né? Assim, teve esse comportamento e chegou a suicidar-se. E aí ficou, ele, na época ele pintou, ele era muito habilidoso, ele pintou o Mustang, né? Eu acredito que às vezes a gente pergunta, mas sabe um pouquinho da história. E aí colocaram em homenagem, né, a ele, aí porque ele pintou justamente de amarelo, né? Que é uma coisa que eu acredito assim ser muito interessante, porque a gente precisa entender o ser humano, né, de uma forma mais ampla. Quando a gente fala na questão do suicídio, a gente muitas vezes coloca aquela pessoa apenas naquele momento, né? Quando a gente traz essa história desse jovem, né, então, que traz assim, era uma pessoa muito habilidosa, né? Carinhosa também, né? Tudo destacado. Isso, então, por que a gente vai limitar só por aquele momento? Nós não somos o momento, né? Então a gente tem uma história, né? A gente tem muitas habilidades aí, tem muitas realizações, mas em um momento da vida, né? Por N fatores, sejam sociais, psicológicos, né? Por adoecimento mental. Então, às vezes a gente diz assim, eu costumo dizer, ninguém está livre, né? Nem os profissionais da área de saúde mental, viu? O que a gente busca é se cuidar, né? Porque a gente lida diretamente com adoecimento e a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro, né? Mas eu quero, assim, trazer essa reflexão, né? De que a gente não é um ato, não é apenas uma situação. E esse mês de setembro, do Setembro Amarelo, eu gosto muito de tratar justamente dessa questão da valorização da vida, né? Dessa busca do sentido, das nossas potencialidades, dos nossos traços de caráter que nos fortalece, porque a gente não tem só o que é bom, né? De repente, quem está ouvindo aí, né? Em um momento, às vezes, quando a gente não está bem, a gente só vê o que é ruim, né? Por quê? Porque a gente não está bem. Quando a gente não está bem, a gente não tem aquele olhar para, né, para um dia bonito. Tudo que acontece, a gente vai sempre colocar aí, tá vendo aí, né? Que hoje o dia não ia prestar mesmo, então às vezes a gente não tá tão bem, né? Às vezes tem uma pessoa que tá ali perto da gente, tá irritado, de mau humor. A nossa tendência até é se afastar daquela pessoa, mas será que aquela pessoa tá bem, né? Para tá naquela situação, ela não é o mau humor, ela não é, de certa forma, né, vamos dizer, o próprio adoecimento, a depressão. A pessoa não é a depressão. Ô, doutora, né? Inclusive, até aproveitando essa sua colocação, é uma coisa que a gente vê muito também em escolas, né? Um exemplo, eu vou utilizar aqui como exemplo escolas, principalmente escolas que tem ali a sua modalidade integral, que o pessoal passa mais tempo ali na escola. A gente observa muito esse tipo de comportamento nos jovens. E uma válvula não, vou utilizar um outro termo, um outro ponto que a gente até pode colocar como muito perigoso, inclusive, é que muitas vezes as pessoas
como é que eu posso dizer, não dão a devida atenção. Às vezes um jovem está ali um pouco distante, um pouco ali meio afastado, e às vezes o comentário que sai, não, isso aí é frescura, logo passa, isso aí é frescura, onde na realidade é uma falta de apoio, e ali já são claros sinais de que tem alguma coisa errada. Sim, não é? Vamos lá pensar. A gente não vem para ficar irritada, né, o tempo todo isolado. O ser humano, ele é um ser sociável, né? Se a gente pode ter a opção de em algum momento até ficar só, né, mais retraído em algum momento, porque às vezes a gente precisa, né, desses momentos para que as nossas ideias elas se ajustem, né? Mas só o tempo todo, aí eu costumo questionar, né? Aquela pessoa que está ali mais isolada, né? Aquela pessoa que está também ali mais irritada, né? O tempo todo. Então, assim, a gente não é o tempo todo de um único jeito, né? Então tem momentos que eu não acordo tão bem, né? Mas tem momentos que eu estou bem, né? Então nós não somos uma única emoção ou um único estádio, né? Estado emocional. Então é preciso estar atento realmente àquela pessoa que você observa que está ali, né, sozinho, escolas principalmente, né? Porque em algum momento ela pode estar principalmente no intervalo, né, que é muito visto isso. Em algum momento no intervalo, mas o tempo todo, né, o que é que acontece, né? Que também não é algo que é só do olhar do outro, assim, porque o outro não está dando atenção. Às vezes até o outro pode estar dando atenção, mas aquela pessoa que não está bem, né, ela pode afastar, né, com essa tendência de achar que nada vale a pena, que ali não está tão legal, né? Então ela, às vezes, por estar com esse pensamento desorganizado, por estar em sofrimento, né? Então, às vezes, ela também acaba se afastando um pouco. Mas é importante isso que você traz, né? De nós termos esse olhar, né? Porque, veja, quando a gente fala do Setembro Amarelo, que é um mês, assim, que a gente ressalta, inclusive no Brasil, se a gente observar, todo mês tem um calendário com uma cor, né, hoje em dia. Mas a gente sabe que é só aquele mês que a gente dá uma ênfase, mas não que nos outros meses a gente não precise observar o quanto é importante essa temática. E eu vejo que é uma questão realmente, né, de saúde pública, que todos nós precisamos estar envolvidos, não apenas os profissionais da área de saúde mental, né? De repente, eu acredito que hoje a gente tenha alguém na família que tem um adoecimento, né? Que muitas vezes está passando por uma dificuldade muito grande, ou pessoas que a gente conhece, ou que não seja da família, mas um vizinho, alguém, um amigo que a gente conhece que já passou por essas situações, que é outra coisa que a gente, assim, busca sempre ser cuidadoso, né? Porque quando a gente fala de um tema que antigamente tinha um tabu muito grande, né? Quando a gente falava esse nome suicídio, mas é realmente pelo formato que se fala. A gente precisa ser cuidadoso, né? Porque, além de tudo, a gente está falando daquelas famílias que estão enlutadas, né? Quando o Patrick trouxe essa questão do estar vivo dentro da gente. Mas assim, são pessoas que fazem parte, né, da história da família, que essa família ali também está sobrevivendo diante de tanto sofrimento, né? Então, assim, ninguém quer o mal, né, para um filho, para uma filha, para um amigo, ninguém quer. Mas às vezes isso foge um pouco do nosso controle, né? E acaba situações como essa acontecendo. Então, eu ter pelo menos esse olhar sensível, né, essa habilidade que a gente coloca muito hoje em dia como empática, né, eu ter essa sensibilidade de olhar o outro e oferecer ajuda, uma ajuda sincera, uma escuta, principalmente uma escuta sincera, uma escuta honesta, né? Não é aquela escuta de que a pessoa pede uma ajuda ou quer falar, desabafar, e eu tô lá com o celular, né? E eu tô aperreada, né? Eu já tô apressado, eu não tenho tempo de te avança aí, adianta o Lero, que não tem tempo, né? Não é? Então, assim, é diferente, né? Quando o outro, às vezes, com aquela escuta, você pode evitar muita coisa, né? E é tão bom quando a gente, né,
tem uma pessoa para compartilhar, né? Às vezes nem sempre é dentro de casa, mas às vezes é um amigo. Realmente, quando a gente não tem a condição de ter esse amigo, de ter essa pessoa dentro de casa, mas tem um profissional ali que pode te ajudar. Mas eu acredito sim que essa escuta ela começa até antes de chegar a um consultório, né? A uma consulta específica. Mas que a gente possa ter esse olhar mais sensível, né? De como a gente está se relacionando com as pessoas, como nós estamos nos relacionando com a gente mesmo. Então, tudo isso faz um diferencial muito grande, né? Para a nossa vida e para as nossas conexões mesmo com as pessoas, né? Isso nos conecta. Tem participações aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Patrick, aqui é Claudete da Avenida Santa Maria. Quero parabenizar essa profissional mais que maravilhosa, um anjo de Deus. Parabéns, doutora Andréia, te agradeço por tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te abençoe grandemente e continue sendo essa profissional abençoada por Deus. Acho que paciente sua também. Aqui uma outra, essa doutora é maravilhosa, já me ajudou bastante, já me ajudou muito. Não colocou aqui o nome, deixa eu ver aqui. Alexandra. Uma outra aqui, uma pergunta. Bom dia, doutora. Eu tenho muito medo de morrer, que às vezes atrapalha. Ela colocou aqui, às vezes preciso ir daqui para Garanhuns e desisto em cima da hora por causa desse medo. Fico pensando em um acidente, isso é coisa da minha cabeça, aquele medo, o camarada precisa resolver algum problema, não vou porque pode acontecer um acidente, aí fica travado, parou no tempo, né? Sim. Um alô, né, para Claudete e Alexandra, né? Isso. Muito bom, né? Olha, eu nem imaginava que vocês iriam estar colocando isso. Que bom, né? Que a gente, em algum momento, pode ajudar, né? Enfim, mas um abraço para vocês, né? E com relação a essa pergunta, é até o que eu estava falando há pouco, né? O medo, ele é essencial, mas o medo que ele me impede, né? De resolver o que eu preciso resolver, né? Que me impede de viver, que me impede de sair, que me impede de explorar essas minhas potencialidades, isso a gente precisa cuidar. O medo, ele alimenta muitos pensamentos. Os pensamentos que nós temos, eu costumo dizer, eles são automáticos, né? E cientificamente falando mesmo. Não adianta eu dizer para você que você não vai ter medo, né? Mas o que eu coloco é que a gente deve buscar questionar os nossos pensamentos, né? Porque veja, por conta de a situação, de repente, essa que a pessoa está trazendo é viajar, né? Então, o que é que eu preciso, né, fazer? Então, eu preciso pensar o que é que antecipa tudo isso que me impede de ir, né? Então, de repente, eu tenho medo de acontecer um acidente, aí eu tenho medo de repente morrer. Então, começa a surgir um monte de pensamentos que a gente coloca como pensamentos automáticos, que nem sempre, e que geralmente, quando o medo está num nível bem elevado, eles não refletem a realidade, né? Então a gente considera isso como pensamentos disfuncionais, porque são pensamentos que eles não estão legais, porque eles estão te interrompendo, né? É como eu precisar falar com alguém e eu ter muito medo do que vem da outra pessoa e eu não falo, mas aí a situação continua sem resolver. É como eu ter que ir ao banco, né? Para sanar alguma situação e eu tenho medo de, nesse percurso, ser assaltado ou qualquer outra coisa, mas aí ficar o problema. Então, ele começa a interromper a minha vida naquelas soluções que eu preciso dar. A gente não acorda com esse controle, que é aquilo que eu estava falando, né? Mas vale pensar, né? Será que, às vezes a gente diz assim, eu tenho medo de morrer, por isso que eu não saio, não viajo. Mas o quanto você está vivo em casa, no quarto. Se medo de morrer, a morte vem buscar debaixo da cama, né? É algo que a gente não controla, né? Ninguém quer. Eu nunca vi alguém dizer que já quer, né, morrer. Se eu for contar aqui uma história, eu vou contar essa história, né? Mas assim, só para fechar essa pergunta, né? Quando isso está muito exacerbado, eu aconselharia você procurar uma ajuda, né? Porque se é a ponto de te atrapalhar, de te deixar tão tensa, né? A gente não fica bem com essas coisas. Então, tão bom se a gente conseguir se libertar um pouco, entender, porque tem aquela história também, o que aparece muitas vezes é ali a pontinha do iceberg, né? Mas você já observou que tem embaixo ali do mar no iceberg é uma coisa muito maior. Então, às vezes está aparecendo ali de uma forma mais superficial, mas do que eu tenho medo de verdade, né? Tem uma pessoa
que compartilhou comigo, né, em um momento, né, da profissional, assim, que o que vinha para essa pessoa era muito medo de dirigir, né? Isso era o que aparecia. Eu digo assim, é aquilo que está ali só mesclando, que está na pontinha que a gente consegue ver. Mas o que realmente, né, essa pessoa tinha medo? E aí foi quando ela fez a descoberta em processo terapêutico, que o que ela tinha medo era de assumir a vida dela. Ela tinha medo de não ter condições de resolver as coisas dela, de não ser independente. Então eram muitas pressões que vinham. Então isso era descarregado onde? O gatilho era na direção, né? E quando ela fez essa conexão, né? Hoje ela dirige muito bem, né? E viaja. Mas assim, a gente percebe o quanto superar isso foi um diferencial muito grande, né? Então, seja em relação a dirigir ou quantas outras coisas a gente busca superar, né? A nossa vida são de constantes superações. Eu trago na linha do desenvolvimento. Quando eu nasço, eu não nasço andando nem falando, mas quando eu começo a andar, isso já é uma superação. Quando eu aprendo a falar, isso já é uma superação, né? Então, quando eu aprendo a me relacionar, então isso já é uma superação. Cada conquista na nossa vida é uma superação. Não tem como eu dizer que é uma conquista pequena ou grande, porque isso vai depender muito do ponto de vista. Às vezes, para alguém, determinada situação é muito pequena. Por isso que, às vezes, a gente tem que ter cuidado com os conselhos, né? Porque, às vezes, o que serve para você não serve para o outro. Então, não desvalorizar as suas conquistas, mesmo que seja algo que, ao olhar do outro, seja pequeno, né? Mas para você pode ser grandioso, né? Mas, voltando à brincadeira, tem tempo, eu falo. Tem, pode ficar à vontade. Tinha uma pessoa que eu não vou dizer, né? Não vou aqui estar expondo, mas eu achava interessante que essa pessoa dizia que estava bem preparada para morrer, né? E aí teve uma situação, né? Dela estar em casa mesmo e aconteceu um incidente, né? Uma dilataçãozinha. E aí essa pessoa pensou que a casa ia cair. Mas ela não esperou. Ela não salvou ninguém. Ela deu uma carreira tão grande, né? Mas é só pra gente brincar e ilustrar o quanto ninguém tá. A gente nem tá preparado para morrer, nem tá preparado para perder. Eu nunca vi ninguém dizer que quer sentir dor. O ser humano não quer. Mas a gente nasce da dor. A gente nasce do medo, né? Porque, veja, vamos raciocinar aqui. Quando a gente está na barriga, né, da mãe, está um ambiente super protegido. A alimentação já chega prontinha, a gente não tem esforço nenhum. Mas já pensou naquele ambiente bem apertadinho, bem aconchegante, a gente precisar sair para uma amplitude que é o mundo, cheio de sons, cheio de vozes, iluminação, porque lá estava quentinho. Então eu digo que a gente já nasce nesse desafio. A vida, né? É um constante desafio. E veja a tendência, a característica do ser humano, né? Nós temos essa capacidade, né, essa resiliência de enfrentando os desafios que chegam para nós. Isso é diferente de um animal que não pensa, né, que não tem essa consciência e o raciocínio. Nós temos. Então, quando a nossa vida está dolorida, quando a gente está passando por alguma dificuldade, né, todos nós passamos, cada um do seu jeito. Aqui não cabe julgamento, né, deixa de besteira, né, isso é besteira da sua cabeça. Quer dizer, não cabe julgamento. Às vezes a pessoa frescura, né, a pessoa está sofrendo, sim, né? E ela às vezes só quer compartilhar. Então que a gente tenha esse olhar cuidadoso, esse olhar respeitoso, né? Não atrapalhando a sua colocação, doutora, mas é justamente onde entra a psicologia, que é a arte de escutar, né? Justamente sim, ali onde entra, porque muita gente tem aquele tabu também, Patrick, amigos ouvintes aqui da 102, tem aquele tabu também que às vezes a pessoa fala, rapaz, você tá precisando ir na psicóloga, conversar com a psicóloga, com o psicólogo. Eu vou lá pra psicóloga, não tô ficando doido, não tô ficando maluco, mas na realidade não é bem por aí, a funcionalidade não é bem essa, né, doutora? O que a senhora poderia falar para essas pessoas? Sim, a gente ainda se depara, né? Olha, eu tô há uns 20, vou dizer muito não, né? Bateu uma cara, mas eu vou dizer, né? Tem uns 20, vai fazer 21 anos, 21, 22, já estou me perdendo aí. De formação nessa trilha de que quando eu cheguei em Bom Conselho, só tinha eu, acho que Cristina, né, que atende ainda hoje no hospital, Cristina Rigo.
minha colega, né, de profissão, e quando eu cheguei vim me apresentar. E a gente ouvia muito isso, né, de que o psicólogo era médico de doido, né, eu não vou para psicólogo porque vão dizer que eu tô doido, né, e aí eu fico a pensar que seria assim, e sempre pensei assim, uma responsabilidade muito grande nossa, de nós profissionais, né, buscar fazer se entender, né, nesse sentido de que todos nós temos problemas. Se a gente parte do pressuposto que a gente nasce da dor, que a vida da gente é desafiante, vai ter algum momento que a gente não vai saber o que fazer. E às vezes, onde a gente vai buscar ajuda, não é a ajuda que a gente está precisando, né? Essa ajuda que a gente fala, uma escuta verdadeira, uma escuta ativa, eu costumo dizer, não é qualquer escuta, mas é a escuta que está mais próxima do outro. Então é uma escuta muito direcionada, né? Trabalhada, científica, né? Então hoje eu sempre coloco, a psicologia ela tem que ser vista de fato como ciência, né, uma profissão muito bonita, né, e para essas pessoas que ainda tem que eu vejo que isso é trazido lá de trás, né, a gente tem essa cultura, mas que todos nós temos problemas e podemos passar por um momento difícil na vida, né, até eu que estou aqui também faço terapia, eu também me cuido, né, porque eu preservo a minha saúde mental para que eu também cuide da sua saúde mental. E é um receptor, né, doutora, porque a senhora recebe, vamos dizer ali, no seu atendimento ali, a senhora está ouvindo, está escutando, está associando, relacionando para trazer ali uma solução, uma resposta àquele paciente e ao mesmo tempo recebendo uma carga sim, né? bem sim, considerável. Com certeza, não é? A gente não é um robô, né? Nós não somos objetos, né? A gente precisa realmente desse cuidado, né? Então, assim, hoje a gente encontra com menos intensidade, mas ainda encontra essa preocupação, mas eu vejo o seguinte também, não é fácil a gente assumir que não está conseguindo resolver sozinho, né? Às vezes a gente faz o possível, às vezes a gente tenta esconder o máximo, né? Só que o adoecimento ele vai chegando, né? Inicialmente pode ser uma prevenção, né? A terapia pode ser uma prevenção, porque a terapia é um encontro com você mesmo. Não é o psicólogo que vai dar um jeito na tua vida, mas ele vai te auxiliar a você fazer algumas percepções sobre a tua vida, né? Que vão te ajudar a você fazer as escolhas, né? Que façam sentido para você, porque não são as escolhas do profissional, né? Nessa orientação, nessa escuta, é uma escuta sem o julgamento, porque é justamente sem esse julgamento que a gente entende como funciona, né, essa personalidade, como é o funcionamento dessa pessoa, né, para que quando a gente percebe como é nosso funcionamento, a gente lida melhor com as coisas que estão ao nosso redor, né, e até aceita quando a coisa está pesada, né, porque tem escutas que a gente fala assim, mas a terapia não está funcionando, porque essa pessoa está aí, já ficou triste. Né, minha gente, né? Também não é assim. Foi pra terapia, né? Nunca mais chora. Eu digo, eu tenho até desconfiança desse tipo de escuta, né? Porque eu aprendo a entender que tem situações que pra mim são muito difíceis, tem situações que são muito pesadas, tem situações que eu vou ficar triste mesmo, né? Faz parte. Tem situações que eu vou ficar com raiva também, né? Mas eu vou saber como lidar melhor, ressignificar as experiências da minha vida, né? Esse é o ponto central. Qual o modelo que a doutora usa? Usa o divã, tem um divã? Porque eu conheço um sujeito aqui de Palmeira dos Índios, ele fez um tratamento em Maceió, disse que lá pelas tantas, o doutor disse, você vai deitar aqui no divã, vai pegar uma cara, isso aqui é sua mãe, aquela é do seu pai, você agora vai falar tudo que você quer falar para sua mãe e seu pai, tendo em vista que o pai dele e a mãe dele não estavam mais vivos e tal, então pode arrochar o nó aí, quer dizer, usa o divã e usa, isso é o freudiano, é o modo freudiano ou é não? O bem conservador, né? O Freud, que traz não a linha da psicologia, mas da psicanálise, né? Então, alguns profissionais utilizam esse método do divã, né? Inclusive, eu tenho pessoas, amigas, que também utilizam, mas a minha abordagem é na TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental, né?
que hoje, assim, pelas demandas que a gente tem atualmente, né, a questão da ansiedade, da depressão, né, e aí vem os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente percebe que existe um resultado maior, né, não estou desmerecendo, né, longe de mim, cada um tem uma técnica e um tipo de abordagem, e até dentro da técnica de tipo de abordagem tem um tipo do paciente, né, da pessoa que chega até você. Talvez alguém venha para mim, não se identifique com o meu formato de abordagem, né? E busque uma psicanálise. E o contrário também pode acontecer, né? Aquela pessoa, ela não está conseguindo ter essa evolução nessa linha de abordagem, ela busca um outro tipo de abordagem, né? Seja a TCC, centrada no cliente. Então, tem vários tipos de abordagem dentro da psicoterapia, né? Perfeitamente. Tem aqui participações. Bom dia, Patrick. Quero parabenizar a doutora Andréia pela profissional maravilhosa que ela é a Selma, quem está participando. A outra aqui. Patrick, bom dia. Doutora, eu tenho medo de viajar e passar mal. Aí eu não controlo esse medo. O que eu faço para me libertar disso? Olha o medo aí de novo, né? Essa emoção que está presente demais na nossa vida, né? É justamente isso. Veja, quem fez a pergunta aí? Não colocou aqui o nome, deixa eu ver se eu consigo. Sônia. Sônia, veja só. Esse medo, né? E aí eu não tenho como avaliar especificamente só nessa escuta, mas eu posso até falar um pouco, te dar uma orientação, porque veja, quando nós temos medo, né? E o medo ele que a gente chama está um pouco mais exacerbado, né? Ali aumentado. Então a gente começa a ter um monte de pensamento antecipatório. Né? São pensamentos que a gente diz automático. Veja, a situação é viajar, né? Eu nem viajei, mas eu já fico pensando se eu vou passar mal ou não. Então eu deixo de fazer. Entende? Então, assim, como é que eu sei se eu vou passar mal ou não? Né? Como é que eu sei se uma coisa vai acontecer ou não? Mas o que é que acontece? Como há esse pensamento disfuncional, antecipatório, ele acaba sendo limitante para muitas pessoas, seja para você, Sônia, ou muitas pessoas que eu atendo, né? O que é que a gente precisa cuidar? Né? Isso pode trazer prejuízos na sua vida, nas coisas que você precisa resolver, né? E até de se pensar o que é que a gente perde também quando a gente não vai, porque às vezes pode ser tão legal, como é que a gente sabe? O pensamento automático é o passar mal. Então eu deixo de ir. Se eu fosse, quando eu não vou, o que é que eu perco também? Né? Uma pergunta interessante. Quando eu deixo de realizar algumas coisas na minha vida, né, por algumas escolhas, estou ganhando essa segurança, que é uma segurança, né? Eu fico a pensar, o quanto é seguro? Porque é seguro só enquanto eu puder controlar, e naquele momento que eu precisar mesmo viajar, que eu não vou ter nem como controlar, né? Então, é uma segurança que fica na superficialidade. O gatilho, né? Chamado gatilho. O gatilho é justamente essa questão de, eu vou viajar, e a viagem é o gatilho para o meu medo de passar mal, né? Eu preciso entender do que realmente eu tenho medo, né? Esse passar mal. Então, é um pouquinho mais complexo, assim. A gente está tentando dar alguma dica aí, uma orientação, mas, assim, eu aconselho que se isso tiver de uma forma muito alta, né, na sua vida, te impedindo realmente de realizar coisas, porque a gente pode perder coisas muito legais, né? Experiências muito importantes. Então, busca ajuda, né? Porque isso pode ampliar. A gente fala da ansiedade, a ansiedade ela é inerente também, todos nós ficamos ansiosos diante de uma situação nova, diante de um enfrentamento, ficamos, né? Agora, se essa ansiedade ela se eleva muito, a gente pode evoluir para um transtorno de ansiedade, para um transtorno de ansiedade generalizada, para as fobias. Então, aí vem um leque de situações que se a gente previne, né, isso pode nos auxiliar. Deixa eu só pegar uma sua participação aqui, André. Bom dia, Patrick, parabéns pelo quadro de entrevista de hoje. Quanta competência e simpatia que a doutora transmite aqui. É Edmário, direto de São Paulo, participando. Tá, beleza. Uma profissional do seu gabarito entende de que maneira, isso que eu vou colocar aqui, quais os fatores de risco, o que pode levar uma pessoa a cometer um suicídio? Dentro do que você estudou, dentro do que você atende, quais os fatores? É interessante, quando a gente fala em ser humano, a gente traz algo relacionado à subjetividade, né? O que é algo de cada um.
e a necessidade do ser humano que a gente tem de ter uma resposta, né, mais concisa, mais certa, mais certeira, né? E quando a gente vai para essa área da saúde mental, né, é tudo que a gente não tem, né? Mas a gente entende que existe uma série de fatores, né, que pode colocar em risco uma pessoa. Eu até falei de uma forma mais superficial, mais fatores a nível de transtorno mesmo, de adoecimento, né, mental, né, depressão, outros transtornos, bipolaridade, uma série de que a gente poderia elencar. Questão da personalidade, né, a gente também vai vendo os traços de caráter da pessoa, né, a gente pode avaliar. Biológicos, genéticos, às vezes uma pessoa que já tem, né, que eu tenho muito cuidado quando digo isso, que às vezes a pessoa chega assim, olha, eu sou depressivo, e aí a gente precisa entender, a gente não é depressivo, a gente pode ter uma doença, a gente não é a hipertensão, né, a gente pode ter hipertensão. Então a gente não é esse adoecimento, mas a gente pode estar doente, né, e por isso que, às vezes, o fato da gente ter na família, ter essa genética, esses fatores biológicos, a gente não pode trazer isso como se fosse um carimbo que a gente precisasse passar no mesmo formato. Agora, é certo, cientificamente falando, de que pessoas que têm essa carga genética, biológica, né, ela pode sim ter um risco, né, aumentado ali. Fatores socioambientais também, não é? Porque a forma como a gente lida com o mundo, né, com as coisas que chegam para nós, o luto, né, doenças, também pessoas que passam por um processo de adoecimento que ali está sendo muito difícil para ela, né, de enfrentamento. Isso pode também ter um fator de risco. Pessoas envolvidas com álcool, drogas, né? Então a gente vê que é uma série de questões. Então só você chegando muitas vezes a essa pessoa que está em sofrimento, para a gente entender o que é que está alimentando esse pensamento disfuncional, né? Esse pensamento de que ela acredita que a gente sempre costuma colocar, não é a vida que a pessoa quer tirar, né? Ninguém quer tirar a vida, mas a dor é muito ruim, então às vezes a gente quer se livrar, se libertar dessa dor, né? Então muitas vezes o pensamento que vem é, se eu não tenho vida, eu também não tenho dor, né? Mas aí tem uma série de contextos por trás disso, né? Tem uma série de análises a nível de importância sobre a vida, que foi quando a gente começou a falar, né? Que merece também esse destaque, né? Mais ou menos nesse sentido. Muitas perguntas aqui, a gente vai arquivar em outra ocasião, vamos repassá-las para o doutor. Tem alguma colocação aí, André? Patrick, só por aqui, só registrar a participação da Eri Melo. Ela colocou por aqui: bom dia, eu sou de Lagoa do Ouro, tenho um filho de 8 anos, ele passa na psicóloga direto, porque tem transtorno de medo, e acho um resultado muito bom. Por aqui a nossa ouvinte participando diretamente lá na nossa live. A Fabiana Félix, assunto de extrema importância, parabéns, também parabenizando. Aí o pessoal participando diretamente na nossa live lá no Papacaca Underline Oficial, que inclusive, Patrick Oliveira, nossa live vai ficar salva, né, para que o pessoal possa estar acompanhando daqui a pouco também, na sua hora de fuga, possa estar acompanhando, assistindo o bate-papo de hoje. E dentro em breve estaremos aí com essas imagens direto aqui do estúdio, em tempo integral, né, Patrick Oliveira, para que o pessoal possa estar acompanhando diretamente tudo que acontece aqui na 102,9. Não somente no Instagram, bem como no YouTube, também os cortes, daqui a pouquinho no Ideias Vanguarda, você vai poder conferir cortes também, bem como no Instagram da Rádio Papacaça. Doutora, Andréia Bejuino atende onde? Bem, hoje, né, minha linha de trabalho, né? Estou atendendo, faço plantão lá no hospital, tenho o dia que são as segundas-feiras de plantão. Eu atendo no consultório, né? De Labon, ali próximo ao Banco do Brasil, aí esse é particular, né? E eu também trabalho no colégio de Nossa Senhora do Bom Conselho, né? Tem alguns dias também que vocês me encontram lá, né? Que é um trabalho diferente, porque a psicologia, ela tem um leque, né, de variações em relação à atuação, né? Então hoje, atualmente, a minha área está na clínica, né, e educacional, né? Clínica no hospital e no consultório, certo? E educacional no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho.
Perfeitamente. Doutora Andréa Beijino, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, né? Eu nem falei o nome da Selma, mas de tantos outros, né? Eu acredito que durante esse percurso a gente já andou um pouquinho e conheceu um bocado de gente, mas assim, agradeço a todos vocês, né? A cidade pela valorização e a vocês pelo convite, né? Uma boa tarde, né? Já é tarde, então uma boa tarde para todos. Perfeitamente. Na sequência Tocando Bola, a gente se encontra amanhã, 7 da matina, no Jornal Completo. 8 horas tem o show da manhã, aguardo você. Muita sorte, saúde, sucesso, paz para todos, muita luz e até amanhã. Tchau. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco.